Cansou de respirar mal, ficar com o nariz entupido, dormir com a boca aberta? Resolveu encarar a cirurgia? Tá com medo? Vamos contar tintim por tintim o que acontece desde o pós-operatório imediato até os cuidados que você vai ter até o dia que vai estar respirando super bem. O que a gente vai falar agora serve para cirurgia do septo, septoplastia, para as turbinectomias, que são as cirurgias das conchas nasais para quem tem rinite, das cirurgias para sinusites, dos pólipos nasais. Os pós-operatórios são bem parecidos. Isso é a recomendação que a gente faz para os nossos pacientes, mas sempre consulte o seu médico. Então é o seguinte, o que acontece logo que você acorda no pós-operatório imediato? Normalmente vocês acordam super bem, respirando bem, sem nenhum sangramento. Mas depois de umas 6 a 8 horas, quando começa a passar o efeito dos medicamentos que a gente coloca ali, que fazem uma vasoconstrição, o sangramento começa a aumentar, né? Então, quando abaixa a cabeça, sangra um pouco, quando vai no banheiro, sangra, fica uma babação ali de sangue com catarro, o que é normal, tá? O que não é normal do sangramento? Ficar uma torneira, pingar muito, direto, o tempo inteiro. Agora, pingar e parar é totalmente esperado. O que a gente pede para fazer nesse pós-operatório imediato? Ou a gente pinga um vasoconstritor no nariz, né? Enquanto estiver no hospital, a enfermagem vai providenciar. Fala o nome que eles sabem. Afrin, Aturgil, Naredrina, Alsoro. Nesse caso tá bem indicado. E a segunda proposta é fazer a compressa com gelo na face. Então, colocar o gelo bem sobre o dorso nasal, não adianta ser aqui no meio da testa, então tem que cobrir o nariz. Às vezes a gente pede para colocar o gelo até nas luvas, para ficar bem apoiado ali no dorso nasal, por 20 minutos a cada 2 horas aproximadamente. E o nariz entupido? Sai respirando bem. Por fora, como a cirurgia é toda endoscópica, toda feita por dentro do nariz, por fora não fica roxo, não fica inchado, por fora não parece que operou. Mas lá dentro, depois de algumas horas, normalmente vem junto com o sangramento, o nariz começa a entupir. Então vem junto a obstrução. Fica com aquela sensação de estar com o nariz congestionado, como se tivesse com uma sinusite. Outra coisa, dor. É uma cirurgia muito tranquila. Em geral, analgésico simples já controla a dor. A gente até brinca com o nosso anestesista ali que o que os pacientes reclamam no pós-operatório é da dor de garganta, da intubação, porque o nariz realmente não causa muita dor. A alta normalmente é no mesmo dia, se a gente operou de manhã logo cedo, ou no máximo no dia seguinte de manhãzinha, caso o paciente tenha um pouco mais de sangramento ou um pouco de náusea, o que é muito difícil de acontecer. Os 2 primeiros dias são os mais chatinhos, porque o nariz entope mais, tá um pouquinho mais sensível, então exige mais cuidados, né? Mas em geral o afastamento do trabalho, a gente pede 5, 7 dias, dependendo de cada pessoa. Uma pergunta que sempre fazem é se pode dormir em qualquer posição. Pode dormir em qualquer posição, gente, não tem problema nenhum, tá? Depois a gente pede para voltar ao consultório, normalmente com 5 a 7 dias, que é onde a gente faz a primeira limpeza e tira, se a gente coloca o splint nasal, que é um siliconinho bem fininho que a gente deixa ali dentro para melhorar a cicatrização do septo. A gente não coloca mais aquele tampão, aquela coisa grande lá dentro do nariz. Isso não existe mais nas cirurgias endoscópicas, tá? Muito importante, quanto mais vocês fazem a lavagem nasal, menos a gente mexe no consultório. E por que a gente tem que mexer no consultório? Porque vocês vão voltar, em geral, no 5º dia, depois em 2 semanas e depois, se tudo estiver correndo bem, só em 1 mês para ter alta. Mas a gente tem que mexer porque formam crostas, formam casquinhas no nariz. Isso é comum, isso é normal acontecer. E por isso a lavagem é tão importante. Porque se as crostas se acumularem, elas juntam secreção, elas causam um cheiro ruim, elas podem causar sinusite, né? Uma infecção local que a gente tem que usar mais antibiótico. Então é importante a lavagem nasal. Essas crostas, elas param de formar com 3, 4 semanas, quando a gente olha por fora
tá totalmente cicatrizado. Mas o nariz, a função mucociliar daqueles cílios batendo e drenando a secreção que a gente produz, ela fica totalmente normal com 3 a 6 meses. Ou seja, seu nariz vai continuar melhorando a função, vai funcionar cada vez melhor nos próximos 6 meses. E em relação à atividade física, o que a gente pede é um afastamento de 2 semanas de atividades físicas vigorosas para minimizar o risco de sangramento. Pessoal, é incrível, com 5 dias depois da primeira limpeza, vocês já acham que o nariz tá ótimo, que vocês estão respirando super bem. Mas a gente vê que o potencial ainda é muito maior. Só que vocês acham que já tá maravilhoso, que a vida já mudou, que já tá perfeito, mas vocês vão percebendo ao longo do mês que melhorou mais ainda. Resumindo, não dói, não fica roxo, não fica inchado, alta no mesmo dia. 5 dias para voltar ao trabalho. O único cuidado em casa, basicamente, são as lavagens nasais, que a gente vai mostrar em detalhes. A chatice é na primeira semana, depois disso vocês já conseguem perceber o benefício que tem. A vida muda, respirar bem faz toda a diferença. É uma cirurgia tranquila, segura, então não vejo motivo para vocês perderem tempo na vida.